meus amores! Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha completinha do meu robô aspirador. Já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e acionar o sininho de notificação. Então vamos começar o vídeo. Vou falar um pouquinho mais sobre o meu robô aspirador, porque eu vi que muita gente tem dúvida, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então eu espero que através desse vídeo eu tire um pouco das dúvidas de vocês. Se ficar alguma coisa pendente, já peço pra você deixar nos comentários que eu vou responder com o maior carinho do mundo, tá bom? E o modelo que eu escolhi foi esse robô aspirador da marca Kabum, o Smart 700. Eu escolhi ele na cor preta. Eu comprei ele em novembro de 2023, assim depois que eu comprei a televisão aqui de casa. Eu comprei ele no aplicativo da Magalu. O valor que eu paguei, o valor total que eu paguei no robô foi R$ 1.381,22, já incluso o valor do frete, que foi um valor de R$ 12,90. Eu comprei pelo aplicativo do Magalu porque eu tinha mais desconto. Mas ele também vende no site da própria Kabum e você encontra algumas promoções e com o cupom já pode até abaixar um pouco mais o valor. Nesse valor aqui, eu tive um cupom de desconto, eu não me recordo muito bem o valor que foi, mas eu tive um cupom de desconto que abaixou um pouquinho mais o valor total da compra. Gente, eu vou falar pra vocês que esse foi o valor mais bem pago aqui pra casa. Porque o meu braço direito na faxina aqui de casa me ajuda bastante no meu dia a dia, me ajuda nos finais de semana. Adianta bastante o serviço que eu tenho que fazer, porque antes eu tinha aquele aspirador de pó vertical normal da marca Filco e ele quebrou aqui em casa, o filtro dele caiu e quebrou. Então, como eu queria trocar já há um bom tempo, então eu achei melhor comprar logo esse robô aspirador que aspira e passa pano. Agora eu vou mostrar um pouquinho dele. Eu comprei ele na cor preta, que eu particularmente gosto mais dessa cor. Acho que ele reflete um pouquinho mais a sujeira, mas pra mim isso não é problema, é só a gente chegar e passar um paninho. Aqui ele tem o botão de carregamento, aqui o botão de ligar e aqui é o sinal do Wi-Fi para dizer se está conectado ou não. Essa parte preta é o laser dele, que faz com que ele reconheça e faça o mapeamento da sua casa, os obstáculos que existem, as paredes, tudo ele consegue mapear através desse laser que fica girando aqui enquanto ele está aspirando. Na parte de trás dele, aqui a gente tem as duas escovas laterais, a rodinha do meio que vai direcionar para onde o robô vai. E essas escovinhas laterais são as que puxam a sujeira e traz ele para essa escova principal, que é por onde ele vai aspirar. Aqui nessa parte de baixo é onde fica o compartimento de pó dele. A gente retira e aqui que a gente armazena todo o pó que a gente puxa pela casa, que a gente aspira. E esse é o robô na parte de trás, como vocês podem ver, da marca Kabum. Aqui são os conectores de carregamento, para onde ele vai encaixar com a base para carregar. Vou mostrar mais pertinho para vocês. Aqui na frente, ele tem esse amortecedor para qualquer batida que ele tiver, ou algo do tipo, que não quebre o robô. Aqui ele tem uma borrachinha que protege contra os impactos de quando bate, mas eu acho que não resolve muita coisa não, porque mesmo assim, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele ainda tem um pouquinho de arranhado, tá? Esse é o robô. Além do compartimento de pó que eu mostrei pra vocês, ele vem com esse compartimento de água, no qual a gente coloca água por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. No qual a gente coloca água por aqui. E ele tem um total de 300 ml. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui, ele tem um total de 300 ml que a gente abastece para fazer a limpeza. Porque como eu expliquei pra vocês, esse meu robô, além dele aspirar, ele também passa pano, tá? E também faz os dois ao mesmo tempo, aspira e passa pano. Mas eu já vou logo adiantando pra vocês que aqui em casa eu nunca coloco essa função de aspirar e passar pano ao mesmo tempo, porque eu acho que não é uma limpeza tão eficaz. Então eu particularmente prefiro que ele aspire primeiro toda a casa e depois realize a limpeza, tá bom? Então aqui o robô tem esse compartimento de água, ele vem com esse paninho de microfibra e com 2 panos de microfibra. Então eu coloco esse um pouco mais molhadinho e depois eu venho com o segundo seco, né? Que é que nem a gente limpa a casa normal, a gente passa o pano geralmente mais molhado e depois a gente vem com o mais seco. No próprio manual do robô, ele vem explicando pra gente não colocar produtos de limpeza aqui dentro. E eu confesso pra vocês que eu fui teimosa, coloquei produtos de limpeza aqui dentro e depois me arrependi. Por mais que eles avisem que a gente não coloque produtos de limpeza, eu não cheguei a colocar tantos produtos corrosivos.
Eu geralmente utilizava mais um desinfetante, eu botava 1, 2 gotinhas no máximo de desinfetante e uma tampinha de álcool. Só que com o tempo, como eu vou mostrar pra vocês, eu fui percebendo que ele foi tendo rachaduras. Então, o álcool causou umas mini rachaduras, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui nessa parte preta, ela tá com umas rachaduras e eu achei melhor colocar essa fita aqui, ó, essa rachadura, tá vendo? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, essa foi uma das rachaduras por conta do álcool que eu utilizava pra fazer a limpeza aqui de casa. Então, depois que eu percebi que ele tava rachando algumas partes, alguns componentes, e aqui também tem mais uma rachadura, e eu fiquei com medo de estragar o funcionamento do robô, então eu suspendi o uso de produtos de limpeza aqui dentro. E agora eu faço o quê? Quando eu vou limpar, quando eu boto ele na função de passar o mop, eu venho, abasteço a água aqui, coloco ele para aspirar e em alguns pontos eu vou colocando um pouquinho de desinfetante, vou borrifando álcool para ele passar e limpar, porque eu acho que a limpeza fica melhor do que só com a água, né? Então, já vou dar a dica para vocês. Não coloquem produtos de limpeza no compartimento de água, porque vai estragar, vai danificar. E até mesmo aqui, como eles falam, vou mostrar aqui para vocês. Nessas partes azul, nesses furinhos aqui, é por onde solta a água para realizar a limpeza. Então, se você colocar produto de limpeza por aqui, ele vai obstruir essas passagens. E com o passar do tempo, ele vai acabar não soltando água mais. Então, hoje eu já não coloco mais os produtos. Ou eu coloco o produto diretamente no chão, ou eu venho e coloco nesse paninho mesmo. E geralmente eu coloco produtos que não fazem espuma, porque também danifica e a limpeza não fica tão legal. Vou mostrar pra vocês também a caixa que ele veio, que eu ainda guardo ela aqui. Essa é a caixa dele. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui tá escrito a marca Kabum Smart, aspirador de pó IR, navegação a laser 3D e giroscópio de alta precisão. Mapeamento preciso de ambiente para uma limpeza mais eficiente. Aqui ele fala que é compatível com Google Assistente e Amazon Alexa. Virando pra cá, tá as funções que ele tem. As 5 funções de limpeza que ele limpa: cantos, em zigue-zague, ambiente indicado, limpeza de ponto específico, limpeza umedecida com 3 níveis de água, que é a limpeza umedecida que a gente realiza. Aqui ele vem mostrando que ultrapassa obstáculos. Seu design eficiente permite que o aspirador de pó ultrapasse o obstáculo de até 1,5 centímetros. Acionamento inteligente, programa e agendamento de funcionamento à distância. Então, vamos supor, eu tô lá no meu serviço, como geralmente é assim que a gente usa aqui em casa. Mesmo eu estando em outro lugar, mesmo estando longe dele, eu consigo acionar a distância pelo aplicativo, que eu também vou mostrar pra vocês, o app da Kabum Smart. Essa é uma função muito legal dele que eu uso bastante, tá? Quando eu chego do serviço, a casa já está totalmente aspirada e eu venho, eu só passo um pano, eu chego e coloco ele mesmo pra limpar, entendeu? E aqui, ó, ele tem sensores infravermelhos, sensores anti-queda e anti-colisão que detectam as barreiras e redirecionam o trajeto sempre que encontram um obstáculo pela frente. Gente, é muito difícil o robô sair batendo nas coisas por aí. Tem alguns robôs mais básicos que esse meu, que não tem o laser, que, como eu falei pra vocês, é o laser que mapeia a casa. Ele sai batendo muito nos móveis, na parede, sai batendo em qualquer obstáculo que tem pela frente. Já esse meu, com esse laser que tem, é muito raro ele dar aquelas batidas secas que os outros dão, justamente por causa desse laser, porque esse laser ajuda a mapear a sua casa, a mostrar onde está cada um dos seus móveis. Ele tem um tempo de funcionamento contínuo de aproximadamente 140 minutos. Aqui, como o meu apartamento é 44 metros quadrados, eu consigo aspirar ele todinho e ainda consigo limpar, tá bom? Adaptável a diferentes tipos de piso, madeira, tapetes, carpetes e pisos frios. Ele tem também um alto poder de sucção, filtro EPA, filtro de alta eficiência contra alérgenos de mofo, pólen, poeira e ácaros e carregamento automático. Ao detectar bateria baixa, retorna automaticamente para a base do carregamento. Vamos supor que eu coloquei ele para aspirar a casa. E nesse período que ele estava aspirando a casa, ele descarregou. Então, ele retorna para sua base de carregamento.
carrega até os seus 100% e depois retorna para o lugar onde ele parou a limpeza. Essa função eu acho muito boa, muito legal, porque aí você não precisa esperar ele carregar todo e recomeçar a sua limpeza, entendeu? Ele para exatamente de onde ele terminou, de onde ele descarregou e volta dando continuidade à limpeza. O recipiente de sujeira, ele suporta até 600 ml e o reservatório de água 350 ml, como eu mostrei para vocês. Ele é bivolt. Agora eu vou falar um pouquinho em relação ao barulho. Gente, ele nem se compara com o aspirador vertical. Ele é muito mais silencioso do que o aspirador vertical. Ele pode fazer um pouquinho de barulho a mais quando você coloca na função de alta sucção, que ele puxa um pouco mais a poeira, que é quando o ambiente está bem sujo, bem empoeirado, com muitos cabelos. Então, aí ele faz um pouco de barulho. E geralmente na função econômica a gente quase nem escuta ele. Quando ele chegou aqui em casa e a gente foi ligar ele pela primeira vez, nós até nos assustamos com barulho, porque a gente achava que seria praticamente o mesmo volume do aspirador vertical. Mas não, gente, nos enganou muito. Ele é muito silencioso, ele é bem baixinho. Quando a gente está distante, a gente não escuta nada, nada mesmo. Porque mesmo o aspirador vertical, a gente estando em outro cômodo, a gente escutava. Tinha até que falar um pouco mais alto para escutar um ao outro aqui em casa. Mas com o robô aspirador, a gente não tem esse problema. Ele é extremamente silencioso, não faz barulho de nada. Vou falar um pouquinho mais também sobre as formas de limpeza que ele tem. Como eu mostrei pra vocês, ele tem 5 formatos de limpeza, que eu já falei aqui no vídeo. E quando ele vai aspirar aqui em casa, geralmente ele vai aspirando os cantinhos primeiro. E depois ele vem em zigue-zague limpando o meio. E não passando mais nos cantos que ele passou. Aqui eu coloco ele pra limpar como? Eu vou no aplicativo, coloco ele pra limpar os cômodos. Eu escolho quais os cômodos eu quero que ele limpe. Coloco ele para passar 2 vezes em cada cômodo. Então, primeiro ele vai passar pelos cantinhos e depois ele vem em zigue-zague. E novamente ele repete passando pelos cantinhos e vindo em zigue-zague. Terminou um cômodo, automaticamente ele já vai para o segundo que está programado. Para a função de limpeza, a função do mop dele, eu sempre uso a função em formato de Y. Eu acho que ele limpa bem melhor, ele retira até aquelas manchinhas que estão grudadas no chão. Sempre coloco na função em Y e em pequena quantidade de água. O único cômodo aqui de casa que eu coloco para ele soltar um pouco mais de água é a cozinha, porque geralmente a cozinha é um dos ambientes mais sujos da casa por conta da gordura, então eu coloco ele para passar no maior volume de água para limpar. Depois que eu passei o pano em toda a casa úmido, como geralmente a gente fazia na mão, que a gente passa o pano, bastante água, depois eu venho secando ele. Então eu fecho o reservatório de água, não deixo ele soltar água e ele vai secando e polindo o porcelanato. Gente, eu adoro fazer assim porque eu acho que fica sem manchinhas, o porcelanato fica bem brilhoso, bem limpo. Para uma manutenção, essa limpeza do mop dele tá perfeita. Eu não tenho reclamações nenhuma para fazer, eu gosto bastante. Agora, quando a sujeira é um pouco mais difícil, um pouco mais incrustada, um Nescau que caiu e ficou seco, aí eu indico pra você passar um paninho mesmo na mão ou esfregar um pouquinho, porque o robô ele não vai ter esse peso todo pra passar por cima dessa sujeira e retirar. Então, pra uma manutenção, ele é perfeito. Para manter a casa limpinha, ele é maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês como ele vem na caixa e os componentes que vem na caixa, porque além dos acessórios normais, ele já vem com outro kit reserva para quando um acabar a vida útil, você trocar pelo outro novo. Vou mostrar para vocês como é que veio a caixa. Essa é a caixinha que ele veio. Eu vou abrir aqui com vocês, que eu guardo essa caixinha até hoje por conta dos materiais que estão aqui. Ela abre pra cá. Ele veio com esse isopor aqui pra proteger. Esse meio ele vem aberto porque ele protege essa parte de cima do laser, que é pra não ficar batendo e estragar durante o percurso. Aqui eu guardo até os plásticos que ele veio. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, aqui ele veio o robô. Ele vem com essas 2 escovas também, lembrando que lá no robô já tem outra. Essas escovinhas aqui, elas vieram a mais, porque quando a vida útil daquela que tá lá nele acabar, a gente vai ter essa aqui pra substituir. Aqui também veio outro filtro EPA, que tá branquinho, bem limpinho, nunca foi usada. E quando a vida útil daquele acabar, a gente também substitui. Esse negocinho que tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele veio protegendo as laterais, tá vendo que tá escrito assim, remova antes de usar? Porque ele veio protegendo as laterais do robô contra as batidas do transporte, para não quebrar, não danificar o produto.
E essa foi a caixa. Aqui vinha o robô, aqui veio o compartimento de água e nesses cantinhos veio os 2 mops que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto o robô. Aqui, que eu já falei pra vocês que aqui é o botão de carregar, aqui de ligar e aqui o Wi-Fi. Ele é todo revestido no Black Piano. Vou mostrar pra vocês também um pouquinho do aplicativo, tá? O nome do aplicativo é esse aqui, ó, Kabum Smart 700. E esse aqui do lado, esse Tuya Smart, ele também faz a conexão do robô aspirador da Kabum. Mas, entre o Tuya Smart e o Kabum, eu prefiro o Kabum por ser da própria marca e por ter um pouco mais de funções e ser um pouco mais fácil de mexer. Então, a gente vai clicar aqui, ele vai abrir. Aqui é a entrada principal do aplicativo. Aqui ele tá escrito suspender porque eu retirei ele da base e trouxe pra cá. Aqui na frente eu coloquei o nome dele de aspirador mesmo e coloquei um emoji de coração, que eu adoro emoji. E aqui ele mostra a porcentagem de bateria. Então, a gente vai clicar em cima dele. Agora, ele vai abrir o mapa da minha casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês o mapa que ele fez com o laser. Aqui nesse primeiro é o quarto de casal. Aqui é o quarto 2, a sala de estar, cozinha e o banheiro. E logo aqui embaixo, ele mostra área restrita. Essa área restrita são os lugares que eu não quero que o mop ou o aspirador passe. Aqui em casa eu fiz 2 áreas restritas para ele não passar. Esse aqui é o meu guarda-roupa. E eu deixei ele com uma área restrita, o robô ele não passa por baixo do guarda-roupa. E quando ele passava, eu percebia que ele arranhava essa parte de baixo. Então, eu coloquei essa área restrita nele para ele não passar e não danificar o meu robô na parte de cima. A outra área restrita que eu tenho aqui em casa é o outro quarto, que tem o guarda-roupa do Jean, que eu também coloco para ele não passar, justamente por causa disso. Os pezinhos são muito baixos e ele pode acabar arranhando, tá? Mas a gente pode criar vários tipos de área restrita. Vamos supor, você tem cachorro e vamos supor que aqui no cantinho seja a área do cachorro que você não quer que o robô aspire. Então, você vem em área restrita e cria o seu cantinho para o robô não passar. Então, você vem e salva que o robô não vai passar. Além da área restrita, nós temos como criar parede virtual, para o robô não passar para aquele lugar que você vai definir como uma parede virtual. Vamos supor, aqui é o meu quarto, e nessa parte quadrada que tá aqui é a minha cama. Então, vamos supor que eu quero criar uma parede virtual para o robô não entrar por debaixo dela. Então, eu venho e coloco essa área pontilhada bem em cima do que seria a cama, e o robô não vai passar, porque ele entende que é um lugar proibido por ter essa parede virtual. Vamos lá. Outras funções que ele tem. Aqui é a duração de limpeza por metro quadrado, o tanto da área de limpeza que ele já limpou, e aqui é a porcentagem da bateria. Passando aqui para baixo, a gente tem essa limpeza inteligente. Geralmente, essa limpeza inteligente, função inteligente, o robô vai definir qual o melhor tipo de limpeza que ele vai fazer, por onde ele vai começar. Eu não gosto muito dessa função, porque geralmente ele vai limpando os cantos de todo o apartamento, para depois ir passando em zigue-zague, para realizar a limpeza do meio, assim, do cômodo. Então, eu geralmente prefiro selecionar qual cômodo ele vai primeiro, do que colocar essa limpeza inteligente. Esse escolher localização é para colocar o lugar que eu quero que ele vá limpar. Então, vamos supor, vou escolher a localização e eu quero que ele limpe onde fica a cama. Então, ele vai diretamente só limpar este lugar. Mas ele tem outra função também que eu vou mostrar para vocês, que é bem parecida. Passando pro lado, eu tenho essa função de marcar área, que é a que eu mais uso. Como eu falei pra vocês, ele também tem um acionamento à distância. Então, quando eu tô lá no serviço e o Jean fala, pode passar o robô, eu já sei que o Jean tirou todos os obstáculos do caminho, já subiu todas as cadeiras, já subiu o tapete. Venho nessa função marcar a área e seleciono o que eu quero, que ele limpe o quarto 1, o quarto 2 e a sala. Então, se eu selecionar somente esses lugares, ele só vai passar aonde eu selecionei. Ele não vai ir pro banheiro, ir pra cozinha, não. Ele vai pra onde eu escolhi, pra onde eu defini que seria a limpeza. Passando pra cá, ele tem essa contagem, que é o número de vezes que você quer que essa limpeza passe. Eu sempre coloco pra ele passar 2 vezes, porque eu acho que a limpeza fica bem melhor, fica bem aspirado. Não fica um fio de cabelo, não fica nada pra trás. E se na primeira que ele passou, ele deixou algo pra trás, automaticamente na segunda ele já vem com o laser passando em tudo pra ver se deixou alguma sujeira pra trás e ele vai diretamente naquela sujeira pra pegar. A gente tem essa função de configurar a área, que eu gosto bastante,
Vamos supor, um dia que eu penteei o cabelo. E que geralmente eu pentei o meu cabelo, como o meu guarda-roupa fica aqui, eu pentei o meu cabelo na frente dele, nesse corredor. Então, quando eu vou pentear o cabelo e cai muito, eu venho aqui nessa função, aciono a área de limpeza, pego esse quadradinho e levo lá pro lugar onde eu estava. E eu vou configurar o tamanho e o lugar que é para ele passar. Então, eu venho e coloco nesse quadradinho. E o robô vai lá e passa 2 vezes aqui para limpar, que é o lugar onde eu deixei. Deixo aqui programado para ele só limpar essa área e voltar pro seu carregador. Essas foram as configurações de limpeza dele. Como eu falei para vocês, ele tem 5 tipos de limpeza, né? Os cantos, zigue-zague, etc. E tem esses modelos aqui que a gente pode estar utilizando para realizar a limpeza. Aqui a gente tem essa função da tomada que é para ele voltar para a base. Vamos supor, você quer interromper a limpeza de certo cômodo e clica nessa opção de voltar para a base. Ele para a limpeza e volta automaticamente para a base para carregar. Aqui nesses 3 pontinhos a gente tem mais funções dele. Aqui nesse primeiro a gente tem um controle remoto que consegue guiar o robô por aqui. É muito difícil usar. Aqui fica o gerenciador de mapas, porque esse meu tipo de robô, ele pode salvar até 5 mapas diferentes. Eu já vi muita gente salvando mapas sala e cozinha, quarto 1, quarto 2 e só o banheiro. Eu não curto muito essa ideia, porque quando for para limpar, eu geralmente prefiro que limpe tudo de uma vez. Então, o meu mapa, eu não vi necessidade de criar outro mapa além. Eu não vi necessidade de criar outro mapa, a não ser esse, porque esse pra mim já tá ótimo. Não vejo necessidade, porque já tem essa função de quais lugares que eu quero que ele passe. Então, pra mim, não tem necessidade de fazer um novo mapa e deixar salvo. Pra mim, esse primeiro tá ótimo. Aqui em terceiro, tem essa função procurar robô. Estou aqui. Que quando acionada, ela me mostra onde ele tá. Que, como vocês sabem, ela tem uma vozinha, ó. Estou aqui. Na quarta opção nós temos o agendamento. O robô, ele também pode agendar o horário que você quer que ele passe, os dias que você quer. Tem as observações aqui que você quer que ele faça, aviso de execução e o modo de limpeza. Eu, particularmente, não gosto, porque, como eu falei para vocês, esse modo de limpeza inteligente é aquele que ele vai limpar os cantos primeiro de todo o apartamento ou de toda a casa e depois vai partir para o meio. Eu não gosto desse tipo de limpeza, então eu quase não uso essa programação. Mas se tivesse essa programação que a gente pudesse escolher que horas vai limpar, vamos supor, eu quero que limpe o quarto 3 horas da tarde. E ele fosse lá e limpasse só o quarto, essa função para mim seria muito eficiente, com certeza eu usaria bastante. E toda sexta nós começamos a utilizar ele 5 horas da tarde, porque a hora que eu chego do serviço, a casa já vai estar totalmente aspirada. Então, para mim, essa é uma função que não faz muito sentido por causa da limpeza inteligente. Mas se eu pudesse separar por cômodos, com certeza eu usaria muito essa função. Eu colocaria para aspirar todos os dias às 5 horas da tarde, colocaria quais cômodos eu quero que limpe, e quando chegasse, eu continuava a faxina. Mas como não tem, infelizmente, eu espero que um dia a Kabum mude isso, porque essa limpeza inteligente pra mim não faz sentido, mas se pudesse fazer do jeito que eu falei, pra mim seria perfeito. Porque vamos supor que na sala eu não tô afim de levantar as cadeiras hoje. Então, eu optava por não deixar ele passar na sala e passar somente nos quartos. Mas, infelizmente, essa função de programada, ela passa em todo o apartamento. Mas eu ainda tenho fé que a Kabum vai fazer uma atualização sobre isso e a gente vai conseguir escolher o horário e o local que a gente quer que o robô passe. Voltando para cá, a gente tem sucção. A gente tem os modos de sucção, que são fechado, econômico, padrão e forte. Eu geralmente utilizo o padrão ou o econômico. O econômico também limpa muito bem, tá, gente? Não deixa sujeira para trás. Ele só demora um pouco mais, porque ele vai reduzir o barulho e vai reduzir a intensidade de sucção, mas ele aspira do mesmo jeito. Agora, o forte eu já não recomendo usar, porque ele gasta bastante bateria. E vamos supor que 15 minutos para você aspirar um lugar, ele já diminuiu mais de 30% da bateria. Então, eu só uso o padrão ou o econômico. Ajuste do volume de água. Quando a gente coloca o mop para limpar, a gente também tem a opção de ajustar o volume de água. Então, aqui em casa, eu só uso o baixo. E eu acho que o baixo já solta muita água.
O alto, ele já deixa bastante água e eu só utilizo ele na cozinha. Ele solta muita água, então dá um pouco mais de trabalho para secar. Então, aqui em casa, eu sempre uso o baixo e o alto na cozinha. Aqui eu já deixo ativada a opção de retomar a limpeza no ponto de interrupção, que foi aquela função que eu falei para vocês, que quando ele descarrega, ele volta para a base de carregamento e depois que termina, ele volta exatamente para o lugar onde ele parou de limpar. Aqui a gente define o volume de voz e o idioma que a gente quer, pode ver que tem vários idiomas aqui, e o volume. Como eu já acho baixo muito alto, então, eu prefiro deixar aqui que fica uma voz mais discreta, um barulho mais discreto. Aqui a gente tem um histórico de limpeza, por onde ele passou, quantos metros ele limpou e a hora. Ó, aqui no dia 20/9, eu usei ele por 50 minutos e 22 metros quadrados. Essa aqui é a função que eu tava falando pra vocês que eu utilizo lá no serviço. E aqui ele me mostra exatamente por onde o robô passou. Tá vendo que aqui, ó, aquela parede virtual que eu falei pra vocês? Aquela área restrita que o robô não pode passar. Então, ele só vai passar por aqui, pelo quarto, aqui também, e nem vai se aproximar dessa parede que eu coloquei. Aqui na sala, ó, mostra todos os cantinhos que ele passou pra limpar. Esse pontinho verde aqui é onde está a base de carregamento dele. E para limpar justamente para não estragar. Então, ele sempre vai fazer esse círculo. E aqui vai ficar o meu histórico de limpeza de todos os dias que eu coloco. Continuando. Aqui a gente tem como verificar a vida útil das peças, que eu falei para vocês que vem com algumas pecinhas a mais. Aqui ele mostra a porcentagem. Olha ali, o restante da vida do filtro, que é aquele filtro EPA que eu mostrei pra vocês. Ele tá com 39% de vida restante. A escova lateral, que é aquela que puxa a sujeirinha pra ir pro meio, pra escova central, que é aquelas duas que tem aqui à direita e à esquerda, ela tem 46% de vida útil. E aqui é o esfregão, que é o mop. Eu não sei como ele calcula isso, realmente eu não faço a mínima ideia como ele calculou o mop, o esfregão que vem, até porque ele nem fica conectado muito tempo com o mop de água, com o compartimento de água. Mas aqui diz que tá 65% também. Então, quando ele chegar a 0%, eu vou ter que trocar todas essas peças que acabaram a vida útil, mas eles só mandaram o filtro EPA e as escovas laterais. Essa escova aqui do meio eu vou ter que comprar pela internet e o esfregão também vou ter que comprar pela internet. Modo não perturbar. Aqui eu defino de que horas a que horas ele não pode funcionar. Vamos supor que eu não quero que ele funcione de meia-noite às 6 da manhã. Então, eu vou colocar nesse modo não perturbe e acionar para que ele não trabalhe durante esse tempo. Mais aqui para baixo tem as duas funções personalizadas, que são esfregando em formato de Y, que é aquele que eu falei para vocês que ele imita um rodo passando, que ele passa 2 vezes no mesmo lugar. Esse modo personalizado é exatamente esse aqui que eu vou mostrar. Eu venho aqui em editar mapa. Aqui ele vai abrir o mapa da minha casa. E aqui ele vai me mostrar algumas funções que tem. Esse mesclar é quando eu quero juntar 2 áreas em uma só. Aqui, como vocês podem ver, a minha casa tá separada com o quarto amarelo, o quarto 2 rosa, o quarto 3 vermelho, a cozinha verde e o banheiro azul. Porque eu quero fazer a divisão de cada ambiente e para cada ambiente tem uma necessidade de limpeza diferente. Então, essa função de mesclar o mapa é se eu quisesse juntar, vamos supor, a sala e a cozinha. Juntar a sala e a cozinha, eu viria nessa função e mesclaria. E ele se tornaria uma coisa só, um ambiente só. Então, como eu não gosto, eu prefiro dividir. Sempre eu deixo a cozinha e o banheiro por último durante a faxina, durante a aspiração. Então, eu venho em divisão de áreas e vou dividir essas áreas. Eu venho com essa linha aqui e divido o que é sala do que é cozinha. Pronto. Aqui eu dividi o que é a minha sala, o que é a minha cozinha e o que é o meu banheiro. Separei. Recuperar a divisão é que eu vou desfazer essa divisão que eu fiz. Nome da área é o que eu programei aqui, ó. Quarto casal 2. Vamos supor que eu quero substituir, vou colocar aqui, quero digitar o nome da sala. Vou colocar aqui, sala de estar.
Eu confirmo e automaticamente ele vai me dar o nome de sala de estar. Aqui eu tenho como personalizar a limpeza de cada cômodo. Eu gosto muito dessa função, vou ser bem sincera com vocês. Aqui no quarto de casal eu posso selecionar qual tipo de limpeza que eu quero. O volume de sucção, o volume de água e a quantidade mínima de vezes. Então, aqui no meu quarto eu venho em selecionar o poder de sucção, coloco normal. O nível de água eu sempre vou colocar no baixo. E a seleção de frequência eu quero colocar 2 vezes. E confirmo. Então, aqui vai ficar salvo que eu quero o baixo nível de água. Então, aqui vai ficar salvo que eu quero o baixo nível de água, do lado a aspiração e que eu quero 2 vezes. Aqui na cozinha, eu sempre coloco o nível de sucção normal e o nível de água não tava... O nível de água agora que eu tô vendo que tava no médio, eu vou colocar no alto, pra soltar bastante água. E a seleção, a mesma coisa, 2 vezes. E confirmo. Como no banheiro é cerâmica, a limpeza do robô lá fica muito melhor do que o porcelanato. Então, eu venho e coloco o nível de sucção no normal e o nível de água no máximo e peço pra passar 2 vezes. Gente, meu banheiro é bem pequenininho, uma parte que o robô passa o aspirador. E aquela cerâmica, ela é tão fácil de ser limpa que com o robô ela fica perfeita, ela fica brilhando. No meu porcelanato normal, se eu deixar com um pouco mais de água e esquecer de secar, ele pode deixar um pouquinho de manchas de água ou um pouquinho de gotinhas da água seca, o que fica feio, né? Fica mostrando que não limpou direito. Mas na cerâmica do banheiro fica perfeitamente limpo. Assim, e quando acontece no porcelanato de não limpar ou ficar manchado, eu venho e coloco para ele passar mais uma vez com o mop para lustrar e deixar bem brilhoso. Então, aqui no banheiro eu deixo a mesma coisa e salvo. Então, quando for limpar, ele vai utilizar esse mapa padrão que eu sempre deixo salvo, tá? Por isso que eu falo pra vocês que eu adoro muito essa função, porque ela sabe quanto que vai usar de água em cada cômodo, quanto vai usar de aspiração, quantas vezes vai passar. Mas como foi que eu falei pra vocês, né? Geralmente eu gosto de passar 2 vezes em cada cômodo aqui de casa, porque a limpeza fica excelente. Aqui a gente tem a sequência do que eu quero que ele limpe primeiro, que essa também é uma das funções que eu mais gosto. Que nem eu falei, aqui eu quero que o quarto seja primeiro, o quarto 2 o segundo, a sala de estar terceiro, a cozinha quarto e o banheiro quinto. E deixo salvo. Isso já fica salvo, porque aí quando eu vou acionar a limpeza, ele já vai automaticamente seguir nessa ordem que eu decretei. Então, é isso, meus amores. Esse é o aplicativo. Eu acho ele bem intuitivo, muito fácil de mexer. Tem bastante função, me ajuda bastante no dia a dia. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, essa resenha bem completinha que eu fiz aqui pra vocês. Se ficou faltando alguma coisa eu falar, se vocês ficaram com dúvida em mais alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês valorizem demais esse vídeo, porque eu fiz com muito carinho, com muito amor. Peço pra compartilhar também com seus amigos, com seus familiares. Eu vou deixar meu Instagram também aqui passando pra vocês lá me acompanhar. Inclusive, lá no Instagram tem o meu unboxing que eu fiz, tá? O robô aspirador, pra quem não viu, vou deixar lá. E aqui também no YouTube tem os shorts, né? Que eu deixei salvo lá quando eu abri o robô, tá bom? Peço novamente pra você deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e assinar o sininho de notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.